Muito bem. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa do Senhor, para adorar e glorificar a Ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. E glorificamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de retornar à casa do Senhor. Passamos aí alguns dias sem condições de vir à igreja, A minha família quase inteira foi contaminada com o Covid, mas Deus esteve no controle de tudo e todos estão bem, todos recuperados. Até meu netinho de 4 meses, acabou sendo contaminado pelo Covid. Ele também. Mas Deus é maravilhoso e cuidou, Esse é o importante. Louvamos a Deus, agradecemos aos irmãos que estiveram orando por nós, pela minha família, e aqui estamos para a glória do Senhor. E de vez em quando ainda aparece a tosse, mas praticamente cessou, porque estava muito difícil de ficar com aquela tosse. Mas louvamos a Deus, porque Ele nos tem dado graça. Então nós vamos neste momento orar ao Senhor, para dar início a esse culto, e já orar em favor da vida dos irmãos que ainda não estão bem, alguns que estão ainda passando por esses problemas aí, que infelizmente nós vamos estar enfrentando essa situação por um período aí que não sabemos nem até quando, mas tudo leva a crer, esse Ômicron, ele vai ficar como se fosse um vírus da gripe, Então, toda vez que a gente tiver com a imunidade baixa, é possível que haja uma recaída, haja uma nova contaminação, mas os remédios são todos os mesmos que se toma para a gripe, Que é um antialérgico, um paracetamol. Se a garganta ficar muito ruim, inflamada, infeccionada, aí toma uma azitromicina. E do mais, nós temos que nos cuidar, Evitar mesmo muito aglomeração, manter aí os itens de álcool em gel, usar máscara, E assim vamos até ao dia que o Senhor achar por bem. Sabemos que estamos aí vivendo os últimos dias e não tem muita coisa para melhorar não, Então, daqui para frente é entender que Deus está no controle de tudo, é saber que Deus é o único que pode nos livrar e vai acontecer só o que Ele permitir. Pedimos oração então, em favor da vida do meu irmão Benê, do meu irmão Elias, da minha sobrinha Maria, que fez a cirurgia. Também pedimos oração em favor da vida da irmã Suzy, a filha dela, Érica, que estava com bastante sintomas, E não tinha saído o resultado ainda, mas independente do resultado, nós temos que nos cuidar e sempre estar pedindo a Deus que nos traga a cura, Louvamos a Deus pela família Moraes, que também ficou de molho aí, Ficou a minha família lá e a Moraes aqui, todo mundo de molho, e a Armandita, só a Armandita que firme na rocha, Oh Deus, glória, ficou 2 dias meio ruinzinha, Mas a Armandita está dando baile em nós todos aqui, e louvamos ao Senhor, Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Hoje estaremos meditando no texto da primeira carta de João, capítulo 5, e aí recebendo tudo que Deus tem para a nossa vida, o nosso coração. Querido e eterno Deus, Pai amado, soberano, te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, te pedimos a tua infinita misericórdia em favor da vida daqueles que ainda não estão bem, da Jéssica também, que não está bem. Senhor, tu está no controle de todas as coisas, das nossas vidas, da situação, tu estás no controle de tudo, e é por isso que nós te glorificamos, Senhor, mesmo passando aí, sendo contaminado por esse vírus, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, nos libertou, e aqui estamos todos reunidos nesta noite,
na tua casa para te louvar e te adorar, para bendizer o teu nome e saber que o nome de Jesus Cristo é o que tem todo o poder. E é neste nome, Senhor, que nós te pedimos cura, te pedimos libertação, te pedimos transformação de vida, te pedimos a tua benevolência para conosco. Nessa noite te pedimos que o teu Espírito Santo nos oriente através da tua palavra, que venhamos entender e compreender, Senhor, tudo aquilo que tu tens para nós. Nos ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra e a guardar a tua palavra em nosso coração. Fale poderosamente em nossas vidas, nos ensinando dia após dia a maneira que devemos nos portar para estar sempre adorando o teu nome, te servindo a Deus de todo o nosso coração. Tira da nossa vida, Senhor, todo o embaraço, todo o empecilho, toda a tentação, todo o espírito de perturbação, que seja arrancado do nosso meio e que nós possamos estar livres, libertos, somente orientados pelo teu Espírito a te louvar e te adorar. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá então, a primeira carta de João, lá no finalzinho. Pode ser, Maneuza? Pertinho de Apocalipse, né? Nós até, quando estávamos estudando sobre a fé e graça, nós passamos por esse texto, embora citando dentro de um outro contexto, né, a respeito das falsas doutrinas, dos falsos mestres que tinha aparecido no começo da igreja. E João veio escrever essas cartas para que houvesse entendimento da igreja, dos irmãos, para que não fossem enganados. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Nós vamos continuar no contexto da regeneração. E sabendo que aquele que é regenerado, ou aquele que passa pelo novo nascimento, né, ele começa a ter uma vida diferenciada. Então nós vimos a semana passada que aquele que é nascido de novo, ele busca uma novidade de vida e ele se afasta, né, daquilo que não é de Deus. Ele procura se aproximar de Deus, e é isso que João coloca para nós aí. Então vamos lá, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então João, ele traz aqui, primeiramente ele aponta que é necessário que haja crença em que Jesus Cristo é Filho de Deus. Quando lá no passado eles começaram, né, a aparecer os falsos mestres, principalmente a parte do gnosticismo, eles diziam que Jesus não era Cristo, né? E portanto, o Jesus, porque isso foi escrito por volta do ano 70, entre 70 e 100, que isso veio para a igreja ler. Então os discípulos já tinham, os apóstolos já tinham morrido, o início da igreja, né? Então já se fazia praticamente ali 60 anos, mais ou menos 60 anos, que Jesus tinha morrido. Então a maioria, lembrando que nessa época a média de vida das pessoas, principalmente dos homens, era de 50 anos. 50, 55 anos. Então não era muita gente que visualizou
o ministério de Jesus estava vivo por volta do ano 90, né? Porque já se faziam 60 anos. E como essas cartas, né? Primeiro apareceu a carta aos Tessalonicenses, né? E depois essas outras cartas de Pedro, de João. Então, quando essas cartas apareceram para serem lidas na igreja, os discípulos já não estavam mais vivos. Talvez, né? Talvez João tenha sido o último a morrer lá na ilha de Patmos, mas não se tem a data certa que ele morreu. Mas então imagina, para aqueles que estavam com Jesus, é muito fácil. Por exemplo, para todos nós aqui, é muito fácil dizer e provar que Adão estava aí. Não era isso? Adão, marido da Dita, faz 1 ano e pouco que ele morreu, né? Hoje é 27, amanhã faz 1 ano e 20, né? 1 ano e 20 dias. Então as pessoas que nós convivemos, então se alguém falar assim, não, o Adão nunca viveu, isso aí é alguém que acha que ele viveu, mas na verdade ele aparecia de vez em quando. Era isso que eles estavam falando de Jesus. O gnosticismo, com mais uma outra seita que apareceu na época e queria provar que Jesus não havia nascido, que era uma história que inventaram, que Jesus nasceu de Maria, que era do Espírito Santo. Isso não tem lógica, porque Deus não faz filho em pessoas e seres humanos, e toda essa conversa. E também tinha já, não é, a filosofia grega, que tinha lá os seus deuses, que eram tudo que ninguém nunca tinha visto, né? Mas eles criam nos deuses, né? O Apolo e tanto aqueles outros deuses gregos que tem. Então, o povo cristão começou a ficar perturbado com isso. Então, alguns começaram a acreditar, não, então será que Jesus realmente não existiu? Se ele não existiu como homem, logo a morte dele não faz sentido. Se a morte dele não faz sentido porque ele nunca viveu, era um espírito que aparecia, se a morte de Jesus não existiu, então não faz sentido sermos purificados pelo sangue dele que verteu no Calvário. Se Jesus não viveu e não morreu, não tem lógica que Jesus ressuscitasse. E a vitória nossa está na ressurreição de Jesus Cristo, porque aí ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo e por último venceu a morte e ascendeu ao céu como o vitorioso, como aquele rei que vai viver e reinar para todos sempre. Amém. Então logo quando nós não cremos que Jesus viveu realmente, teve uma vida humana, tudo o que se chama salvação em Cristo Jesus cai por terra. Então essa era a ideia, fazer com que ninguém acreditasse que Jesus realmente veio à terra. E eles começaram a entrar nas igrejas e a pregar isso aí. Então João, ele começa a escrever essa carta, sabendo dessas ideias, ele escreve. E essa carta agora chega aos irmãos. E ele vai dizer, olha, desde a primeira carta, que ele vai começar a falar, vocês não prestem atenção nisso que estão ensinando. Existe gente no meio de vocês que estão ensinando uma falsa doutrina, dizendo que Jesus Cristo não é Senhor, que Jesus não é Cristo, que não é Filho de Deus. E agora é o capítulo que ele mais pega pesado sobre essas pessoas e que se diziam cristãos, porque ninguém vem na igreja dizendo, olha, eu sou hinduísta ou eu sou satanista e eu vou congregar com vocês, porque nós não temos aqui nenhum Deus hindu e tampouco o diabo como Deus, mas o nosso Deus é Cristo e o seu Pai, o Deus Pai de todas as coisas, o Deus Criador. Então é necessário que ele se coloque numa forma como eu chego aqui. Quem sou eu? Eu sou o pastor Ismael, servo de Jesus Cristo. Mas aí eu começo a mostrar uma outra doutrina, um outro ensinamento.
E aí João vem, e na primeira, você pode até visualizar depois, primeira, segunda, terceira e quarta carta, ele vem dizendo sobre isso, vem anunciando, olha, não dê ouvido para aqueles que são perturbadores, esses são usados pelo diabo, para querer fazer com que vocês percam a fé em Cristo. E aí ele começa o capítulo 5 sendo bem sucinto. Olha, ele diz, é necessário, ou aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, é impossível que você creia em Deus sem crer em Jesus Cristo. Não tem como. Tem muitos que dizem aí, né? Todos os caminhos levam a Deus. É a maior das mentiras. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Lembra que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ele já diz vem porque o Pai está nele e ele e o Pai é um. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora o outro ensinamento vem querer provar ao contrário. Então João pega e fala, gente, o que é que nós ensinamos vocês? Né? Principalmente Paulo, quando ele sai abrindo as igrejas, ele não pregou o Cristo, ele não disse que Cristo é filho de Deus, ele não disse que é nascido de Deus. Então olha só, nós precisamos ter a fé em Cristo. Quando é que nós alcançamos salvação? Quando nós temos a fé em Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo é vindo de Deus, é nascido de Deus e morreu para nos salvar, nos resgatar dos nossos pecados. Então essa é a ideia que João traz. Então é impossível que alguém queira ser salvo, ou querer tudo bem, mas é impossível alguém alcançar salvação sem que creia em Jesus Cristo e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque é a única maneira que nós nos achegamos a Deus. Versículo 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, nós amamos os irmãos quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E um dos mandamentos de Deus é quando Jesus Cristo está lá. Duas situações que Deus fala a respeito de Cristo, Deus testifica de Cristo. Quando ele vai passar pelo batismo de João Batista, né? Aparece uma voz do céu e diz, esse é o meu filho amado, a quem a minha alma tem prazer. E quando eles estão no monte da transfiguração, quando Jesus está ali com os seus discípulos, e aparece Elias, e aparece Moisés, e Jesus começa a conversar com eles, né? E há uma manifestação da glória de Deus ali, e os discípulos ficam agora estagnados e ficam pasmos com aquilo que eles estão vendo, né? E conforme Jesus conversa, talvez Jesus cita o nome de Elias e Moisés, e eles falam, nossa, que maravilha, todos eles aqui. E aí Pedro ainda chega e fala, olha, vamos fazer 3 tendas, né? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Já levou por outro lado, né? Querendo colocar Jesus no mesmo patamar que Moisés e Elias. Aí Moisés e Elias desaparecem, e aparece uma voz vindo do céu, dizendo, este aí é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus, ele testemunha 2 vezes a respeito de Jesus Cristo sendo o Filho, o seu Filho. Então, quando nós, para que eu venha entender, para que eu venha aceitar que vocês são filhos de Deus, como eu sou filho de Deus, primeiramente é necessário que eu venha a aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus. Se alguém não crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, então esse não é de Deus, esse não é nascido de Deus, portanto, não pertence ao nosso meio, ao nosso povo. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então ele vai especificando, porque este é o amor de Deus, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu queria parar um minuto aqui, porque muitas vezes nós ouvimos
alguém dizer assim: você pensa que é fácil ser crente? Não é fácil não. Você pensa que é fácil ser fiel, guardar a palavra de Deus? Não é fácil não. Só que João está dizendo que não é difícil. Mas qual é a diferença dos dias de hoje e de que João escreve? João está escrevendo que para os filhos de Deus não é difícil guardar os mandamentos de Deus. Então, logo, quando nós paramos e analisamos este texto, essa fala de João, o que é que nós entendemos? Por exemplo, vamos citar um prato, a berinjela. Vamos citar o prato, a berinjela. Então, a irmã Eliana faz berinjela. Sempre fez berinjela, sei lá o jeito que ela faz. E ela tem 2 filhas, a Bianca e a Natasha. Para a Bianca e para a Natasha, é difícil comer os pratos que a Eliana faz? Eu creio que não, desde que não seja ruim, né? Não sei, nunca comi a comida da Eliana. Mas, qualquer que seja, eu estou citando um prato para a gente simbolizar mais fácil. Agora vamos lá. Vamos imaginar o Jefferson, filho da Dita. Que a Dita nunca fez berinjela. Estou simbolizando. Aí o Jefferson vai almoçar na casa da Eliana. Aí ele chega para a Dita e fala assim: mãe, não é fácil comer na casa da Eliana não. Berinjela, quiabo, rabanete. Que é isso, mãe? Eu prefiro o bife acebolado que a senhora faz. Por quê? Porque ele não é filho da Eliana. Ele não pertence à família da Eliana. Portanto, ele não nasceu na casa da família da Eliana. Se ele não nasceu, ele não tem os costumes, ele não tem as qualificações, a maneira, o modo de viver daquela família. Então hoje, quando alguém diz assim para mim: é muito difícil guardar os mandamentos de Deus, não é fácil ser crente. Então, para mim, eu começo a entender que esse não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele não depende dele para viver os mandamentos, para cumprir os mandamentos. Ele depende do Espírito que habita nele. E esse Espírito habita em quem foi regenerado, quem nasceu de novo. Entende? Então essa é a diferença. Para uma criatura que não é filho de Deus, ele não consegue, é muito pesado os mandamentos. E eu me lembro dos fariseus. Quando Jesus prega um sermão e começa a falar a respeito dos céus, ele traz uma palavra um pouco mais pesada, e aí os fariseus começam a dizer assim: duro é este sermão, dura é essa palavra, quem que pode ouvir isso? Quem que suporta isso? E eles começam a sair, e o povo começa a sair atrás deles. Lembra desse texto? Aí ficam os discípulos, não é só os 12 apóstolos, fica lá uns 500 e poucos, sei lá. Fica lá um punhado de discípulos, aqueles que viviam seguindo Cristo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: o povo está indo embora porque não gostou da palavra, e vocês? Quiser ir, vão também. Aí Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, nós já estamos sendo regenerados pelo Teu Espírito. Então essa palavra que o Senhor está pregando é dura, é difícil, mas para nós não. Porque tem um Espírito aqui que já está traduzindo. Porque o Senhor tem palavra do quê? Palavra de vida eterna. Então quando a criatura ouve Jesus falar, ela entende que é um peso. Os 10 mandamentos é um peso, a lei é um peso. Por que é um peso? Porque não são de Deus. Agora, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, passou pelo processo da regeneração, o Espírito Santo está tirando da vida dele tudo que não é de Deus e vai ficar só o natural que é de Deus. Então tudo que vem de Deus, aquele que é de Deus aceita. Então isso é interessante. Então quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos entender bem, analisar bem, meditar bem, porque é Ele, essa palavra que está nos ensinando, e o Espírito está nos mostrando isso. Eu me recordo que quando eu era pequeno,
nós tínhamos um problema muito grande em casa quando minha mãe fazia salada ou bife. Para fazer bife acebolado, na minha época de criança, era assim, aniversário de alguém, feriado. Se não, irmão, era batata, casca de batata, tomate, casca de tomate, né? No almoço fazia batata, à noite você fazia casca de batata frita. Que coisa deliciosa. Então, né? Hoje a gente joga quase a batata fora, né? Mas antigamente a coisa era mais difícil. Pelo menos na minha casa era. Então, e minha mãe gostava de colocar muita cebola na salada. Eu não era muito fã de cebola. E o meu irmão, ele detesta a cebola. Se ele estiver nos assistindo hoje, ele vai lembrar. Né, Elias? Detestava cebola, irmão. Então ele fazia um monte de comida de um lado do prato e do outro lado aquele monte de cebola. E ele não comia. Podia falar que ia bater nele, podia bater, mas que ele não comia. Até hoje ele não come. Né? Você vai comer uma pizza de calabresa, o que você faz? Lota de cebola. Ele arranca tudo, né? E ainda fica brigando com quem fez. Então, mas são situações. Agora, quando estamos tratando da nossa vida espiritual, não tem isso, irmão. Não tem isso. Sabe? Eu sou servo de Deus, então amar o próximo não é comigo, eu não sou muito chegado. Agora, cantar, eu sou chegado. Pregar, eu também gosto. Orar, orar eu não gosto muito. Não sou chegado nisso. E a gente começa, quem tem o Espírito de Deus, recebe tudo o que vem de Deus. E glorifica a Deus por receber. Porque quando nós não estamos na casa de Deus, e se um dia tivermos, a gente começa a sentir falta. Lembra do filho pródigo? Nossa, quantos trabalhadores, olha, ele não lembrou nem dele. Ele começou a lembrar dos trabalhadores do pai dele, que tinha lá na fazenda. Eles têm abundância de pão, come do melhor. E eu aqui vou ter que comer lavagem, essas bolotas aqui. Eu preciso voltar para o meu pai. E ele volta para o pai, ainda que pronto a ser um empregado do pai, não ser mais chamado como filho. Só que filho é filho. Filho é filho. Deus, se Ele tem você como filho, se Ele te escolheu como filho, não tem quem te arranca da mão dele. Você pode até cair, você pode até rolar, mas Ele te traz de volta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ainda que um justo caia, ele não ficará prostrado. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos levanta. Porque nós somos filhos. Então, mas o filho, ele aceita tudo que é do Pai. Então não tem como você não aceitar as coisas que vêm de Deus. Não tem como. Mas hoje a palavra está difícil. Por que está difícil? É o Senhor que está nos corrigindo. Porque nós, se deixar, a gente só vive pecando, não é assim? Então o Espírito precisa estar todo momento. Olha, não faz isso, não fala dele, não fala daquele, não xinga isso, né? E vai nos santificando. O processo da santificação é o processo dele nos tirar do mundo. A regeneração é o contrário, ele tira tudo que é do mundo, ele tira do nosso coração e nos faz ter uma novidade de vida. Vamos lá então. Versículo de número 4. Aí ele diz assim, porque o mundo que ele está citando aqui é o mundo carnal, é o mundo que nos leva a pecar, é o mundo que nos traz tribulação, é o mundo que nos persegue, é o mundo que quer nos desviar dos caminhos do Senhor. Aí ele diz no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus, ou seja, todo aquele que passou pelo novo nascimento, processo da regeneração no Espírito, ele vence o mundo, porque a arma que vence o mundo não é arma carnal, mas ele diz, é a nossa fé. Da onde vem a nossa fé? Do ouvir a palavra de Deus. E quem é que ministra a palavra de Deus no nosso coração? Espírito Santo de Deus, lembra disso? O Espírito vem, ministra a palavra no nosso coração,
coloca fé no nosso coração, cremos em Cristo, cremos que Ele é Filho de Deus, enviado de Deus e nosso Redentor, e aí nós passamos a ser vitoriosos, vencemos o mundo através da fé em Cristo Jesus. Aí no livro de João, lá no Evangelho de João, João fala assim, um texto que Jesus fala, escrevi para vocês isso, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Em outro texto vai dizer que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Ou seja, entramos na batalha já com o título de campeão. Com esse título. Já entramos com a faixa. O troféu a gente vai receber quando encontrar Jesus Cristo. Mas nós vencemos o mundo porque Cristo venceu, e a fé que temos nele nos faz também ser mais do que vencedores. Aleluia. Então, muito bem. Versículo 5. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então essa pergunta que João faz, existe alguém que vence o mundo sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Não, de forma alguma. A única maneira de vencer o mundo, de vencer o pecado, de vencer as trevas, de vencer o homem velho, de vencer o desejo carnal, essa carne pecaminosa, a única maneira é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo de número 6. Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Temos que lembrar aqui que o contexto que ele cita muito a respeito da água é em questão que a água para os judeus está falando sobre movimento do Espírito. Então, ele está dizendo, olha, Jesus Cristo veio, ele nasceu do movimento do Espírito e pelo sangue, ou seja, pela maneira carnal. Pela maneira carnal. E ele não só veio pelo movimento do Espírito e pela carne, mas também pelo Espírito, porque é o Espírito que dá testemunho. E o Espírito, ou porque o Espírito é a verdade. O Espírito de Deus é a verdade. Um dos pronomes do Espírito de Deus, é um Espírito da verdade. Um dos nomes que se dá, um dos títulos que se dá ao Espírito Santo é Espírito da Verdade, porque ele só fala aquilo que provém de Deus e Deus só fala a verdade. Tá certo? Então ele especifica que Jesus Cristo nasceu. Quando diz Jesus Cristo, estamos conjugando o homem e a divindade. Jesus, homem, humano. Cristo, divindade. Jesus Cristo, o homem humano e divino, veio porque o Espírito da verdade é que fez esse movimento para que ele fosse gerado de Deus. Porque há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. E qual é esse propósito? Anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até então, antes de Jesus, apareceram muitos profetas, muitos falsos profetas, e todos eles se diziam vindo de Deus. Mas Jesus Cristo vem e não só diz que é Filho de Deus, mas não só diz que veio de Deus, mas que também é Filho de Deus. Em alguns momentos, que a gente lembra que os fariseus diziam, aí está blasfemando,
quando ele dizia assim, eu e o Pai somos um, eu e Deus somos um, ou seja, ele está se comparando a Deus, mas realmente Jesus é Deus, ele era Deus, ele é Deus, continuará sendo Deus. Só que para os fariseus, que não eram do rebanho de Cristo, Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de Mateus capítulo 12, que ele diz, vocês estão aqui no meio, mas vocês não são de Deus, vocês não são meu rebanho, é por isso que vocês não creem em mim, porque vocês não são desse rebanho. Então, quando é que nós começamos a entender que somos nascidos de novo? Quando nós cremos em tudo aquilo que Jesus Cristo fala, que Jesus Cristo faz, e Ele é o Senhor da nossa vida. Quantas pessoas nós não encontramos que ela recusa a palavra de Deus? Não vou aqui entrar em questão de profecias, que alguém vai, não vamos entrar em questão disso, vamos falar a palavra de Deus. Alguém diz uma palavra, alguém prega uma palavra, né? Às vezes quando eu estou tratando esse assunto, eu me lembro muito de uma irmã lá do José Regino. Toda vez que a gente citava o texto, né, a respeito de casamentos, sobre marido e mulher, né? Então, ele vai dizer o quê? Paulo diz, vós mulheres, sejam sujeitas. Aí ela já falava assim, pastor, eu não concordo com isso. Nem começamos o estudo, ela já, eu não concordo com isso. Você não concorda com o quê? Eu não concordo a mulher ser sujeita ao marido. Mas o que a sua Bíblia está falando? Não, a minha Bíblia está falando. Eu falei, então, você não tem que acreditar na Bíblia? Você não tem que crer na Bíblia? Você não tem que seguir a Bíblia? Mas eu não concordo. Eu falei, então você não concorda com a Bíblia. Não é? Então hoje, por exemplo, eu poderia dizer para ela, se você não concorda, porque você não é de Deus. É claro que ela ia ficar revoltada, né? Ia querer brigar comigo e tal. Mas esta é a verdade. Tem muita gente que está na igreja, já faz um tempo que está na igreja, mas ela se porta como se não fosse de Deus. Então a palavra que vem de Deus, ela está sempre recusando. Sempre recusando. Às vezes eu fico assim olhando para a nave da igreja, olhando os irmãos. É óbvio que não, só vou citar para a gente entender um pouco o que é a natureza humana. A gente fala assim, irmãos, vamos ficar de pé para orar ao Senhor? Aí nós estamos em 50 pessoas, 42 levanta, 8 fica sentado. Óbvio que se é uma pessoa de idade, é uma pessoa que não está bem de saúde, é uma pessoa que tem uma criança, né? Mas não, as pessoas mais saudáveis, é aquelas que ficam sentadas. Não foi pedido para ficar de pé? Claro que isso não vai tirar a salvação de ninguém, só para a gente entender. Aí tem hora que você fala assim, vamos ler a palavra de Deus, pega a sua Bíblia. Aí a maioria dos irmãos pega a Bíblia. Aí tem um que está sentado lá e ele continua assim, ó. Né? Quando não, ele fala assim, ó. Dentro da igreja, sentado no banco da igreja. Ele veio fazer o que na igreja? Eu vim adorar a Deus. Só que ele não está adorando. Ele não está adorando. Quando pede para levantar, não levanta. Pede para ler a Bíblia, não lê. Pede para orar, não ora. Vamos cantar agora. Aí ele fica em pé, mas não canta. Mas esse hino todo mundo conhece, é facinho. Aí às vezes tem uns louvor que a gente bate palma, né? Vamos bater palma. O cara está assim. Sabe, parece que ele está. Agora imagina assim. Vamos imaginar, vamos tirar a Natasha e a Bianca fora, né? Agora o restante, todos nós namoramos. Quando a gente ia namorar? Vocês duas não estão namorando ainda, que eu estou sabendo pelo menos, hein? Se for pensar em namorar, tem que vir falar comigo, hein? Oh. Brincadeira, né? Mas imagina, você vai namorar, chega lá na frente do namorado e fica assim olhando pro... O namorado está aqui, você olhando para lá. Hã? Vai dar um beijo no namorado, ele dorme. Por que é isso? Por que eu quero esse tipo de ser na minha vida?
pouquinho de tempo que está aqui comigo não consegue prestar atenção em mim. E são coisas que acontecem. E muitas vezes, agora nós temos questão da palavra de Deus. A pessoa não aceita a palavra de Deus. Por mais que você fale, olha, nós precisamos viver uma vida que não seja uma vida de pecado. Não, o camarada quer viver em pecado, quer cantar, quer tocar, quer pregar. Ele quer fazer os trabalhos da igreja, mas ele quer continuar em pecado. Ah, não, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. É, a carne é fraca. Agora, aquele que tem o Espírito de Deus fica pecando desse jeito? Não. Pecado para quem tem o Espírito de Deus é deslize. É uma queda, é uma coisa rápida. São coisas corriqueiras. Mas não, a pessoa está aprofundada no pecado. Não quer mudança de vida, ou seja, não houve regeneração. Não houve novo nascimento. E este que é o perigo. E muita gente que aí estão frequentando a igreja vai chegar no dia do arrebatamento e vai ter uma surpresa muito grande, não é? Vai olhar para cima e vai ver o povo lá. E aí será triste demais. Versículo número 9. É isso? Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Olha a situação daquele que não dá crédito à palavra de Deus, aquele que não vive a palavra de Deus, aquele que não busca se encaixar na palavra de Deus. Hoje tem muita gente buscando o encaixe da palavra de Deus na vida dele. A igreja tem que se adaptar a ele. Quando nós olhamos as ministrações hoje, os sermões que são pregados hoje, são muitos, em muitas igrejas aí, que você prega, é o famoso coach, né? O coach cristão. Hoje é fácil, a turma pega um banquinho, senta ali na plateia, acima da plateia, e ele bate um papo com a galera. E aí, você não pode ficar triste, porque Deus viveu, Deus fez isso, Deus aquilo, então não se preocupa. Alguém te magoou, não esquenta não, Deus vai mandar um anjo lá, vai arrebentar a cabeça dele. Olha, porque se alguém se levantar, o nosso ego vai, puxa, realmente Deus me ama, eu sou importante para Deus. E a Bíblia está dizendo que por mais que eu faça, eu não passo de um trapo de imundície. A Bíblia está acabando comigo? Não. Está desmerecendo, está me desfazendo, está arrebentando? Não, ela está me mostrando que eu sou dependente de Cristo. Ela está me mostrando que eu sou dependente do Espírito de Deus, porque se esse não fizer nada por mim, a minha vida não vale nada. E hoje tem gente querendo colocar as pessoas, o ser humano, como a maior divindade. Deus tem obrigação de nos abençoar. Deus tem obrigação. Porque que Deus é esse que põe filho no mundo e não cuida? E deixa sofrer? Como se sofrimento fosse... Não é? Quem aqui dos que são casados, as mães aí, né? Só tem eu de pai aqui. A gente cuida dos filhos, olha, o filho não cai? Cai, machuca, se corta, não é? É relaxo nosso? Tudo bem. Tem uns pais aí que são relaxados. Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Você está cuidando ali, mas é natural a criança cair e se machucar. A gente só evita que se machuque muito. E isso não é desleixo. A pessoa coloca como se você sofreu alguma coisa, é porque Deus não cuidou de você. Sendo que a Bíblia diz que Deus não toscaneja, que Deus não cochila, Deus não dorme. Ele está sempre olhando para nós. As suas mãos estão sempre estendidas para nos guardar, para nos livrar. Mas não diz que... Não é? Tem gente que pega o Salmo 91 e coloca ele como padrão final na sua vida. Como é que é?
Não é 1000 cairão ao teu lado, né? Praga alguma vai chegar na tua tenda. Não é isso? Salmo 91. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda. De quem? Dos filhos de Deus. Então o filho de Deus não passa por isso. Então a família Moraes está fora, porque a praga chegou lá. Eu estou fora, porque a praga chegou na minha casa, o vírus entrou, pegou todo mundo. Onde que Deus estava? No mesmo lugar que ele sempre teve, irmão, no trono, governando. Aonde Deus estava quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no lago de fogo, na fornalha? Deus estava lá, olhando. Agora, queimaram? Não. Morreram? Não. Por quê? Porque ele mandou o anjo lá. Deus nos livra do que ele quer nos livrar. Não livrou da fornalha, mas livrou de morrer e de ser queimado. Quando Daniel foi lançado da cova dos leões, Deus também não impediu, de forma nenhuma. O povo de Israel ficou escravizado 400 anos no Egito, e Deus estava onde? No céu, no controle, olhando. Ai, Deus se esqueceu de nós? De forma alguma. Mas a turma queria pecar, então peca aí, peca sofrendo. Aí na hora certa Deus vai lá, tira, leva o povo, e a gente continua dizendo que Deus não olha para nós. E é sempre assim. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que somos dependentes do Senhor e precisamos crer. A maior crença não é que Deus vai me livrar de qualquer mal. A maior crença é saber que Jesus Cristo é Filho de Deus, portanto Ele é Senhor sobre a minha vida. E Ele dá testemunho disso. Se recebemos o testemunho dos homens, quantos testemunhos que nós não recebemos aí? Quanto mais o de Deus, né? Que nos deu a vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Aí eu pergunto para você, irmão, o que é que você prefere? Ter uma vida aqui, sem doença nenhuma, sem dificuldade nenhuma, e não ter vida eterna? Ou passar por qualquer situação que Deus permita, mas ter a vida eterna? Eu prefiro ter a vida eterna, porque isso aqui é passageiro. Não é? Ontem eu estava tossindo, agora não estou mais. Doeu a cabeça? Não doeu mais. Dá febre? Passa. Agora, e a vida eterna? Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Eu prefiro vida eterna. Então eu sou grato a Deus por ter colocado fé em mim, para eu crer em Jesus Cristo, seu Filho, e reconhecer que Ele verdadeiramente é Filho de Deus. E reconhecendo isso, eu recebo por Ele a vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tenha a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Vocês creem em Jesus Cristo como Filho de Deus? Então vocês têm vida eterna. Então vamos servir o Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele. Olha a confiança que temos. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde. Aleluia! Mas presta atenção no que é que está conjugado todo e qualquer pedido que fazemos a Deus. É normal você encontrar pessoas que dizem assim: eu estou orando a Deus há tantos anos e isso não acontece na minha vida. Mas em algum momento essa pessoa quis saber se é a vontade de Deus, porque aqui ele não está dizendo que responde segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. Há um tempo atrás, surgiu um assunto assim: fulana largou do marido. Não dá mais para viver com o marido, porque incompatibilidade de gênero e não sei o que, não dá mais certo. Deus
já falou para mim que vai arrumar um homem certo. Olha só, as profetadas que de vez em quando aparecem por aí, né? Agora imagina uma pessoa está casada e não é por adultério que eles querem se separar, e se separam. No caso, a mulher se separa, pede o divórcio e vem dizer que Deus usou uma pessoa e disse para ela que ele já tem. Eis que eu já tenho preparado o seu varão. Espera aí. Aí eu vou questionar. Se Deus tinha um varão preparado, por que Deus deixou ela casar com o que não era o varão? Se essa pessoa é de Deus. Se é de Deus, e Deus cuida tanto assim, então o erro foi de Deus. Porque Deus não aceita adultério. Ah, mas a Bíblia diz que dá a carta de divórcio, mas não diz que ele aceita. Jesus tampouco falou que aceita. Ele falou assim: por causa da dureza do coração de vocês, Moisés deu a carta de divórcio. Agora, Moisés concordava com o divórcio? Não, não concordava. Só aconteceu isso porque vocês, além de adúlteros, vocês seriam homicidas. Vocês iam matar a mulher de vocês para assim poder casar com outra, para pegar as outras mulheres. Essa era a situação, não é? Então Moisés deu a carta de divórcio. Tampouco Moisés, tampouco Deus, tampouco Cristo disse que é da vontade dele aceitar divórcio. De forma nenhuma. Deus não aceita. Deus odeia divórcio, irmão. Deus odeia divórcio. Malaquias, está lá, pode ler à vontade. Capítulo 1 e 2 está descrito, bem fácil da gente entender. Então Deus não aceita. Ah, quer dizer que uma pessoa que divorciou vai para o inferno? Não. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa pedir perdão, ela é perdoada. Todo pecado é perdoado. Pecou, mas existe perdão. O único perdão que não existe é para quem blasfema contra o Espírito Santo, que é esses camaradas aqui que João está falando. Então eles não aceitam a palavra de Deus, eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, tampouco que Cristo veio ao mundo como homem. Então isso é renegar também a ação, o movimento do Espírito Santo, e não há perdão para quem fala uma coisa dessa, para quem vive desta maneira. Agora, os outros pecados, todos têm perdão, se houver arrependimento. Mas a pessoa, ela se esconde, ela coloca como se Deus... Agora imagina, se Deus não aceita o divórcio, como que Deus vai deixar você casar com o cidadão A, para depois você separar do cidadão A, porque ele tinha o B preparado? Então, isso são pessoas que pegam a Bíblia e começam a encaixar na sua vida. Não é a pessoa se encaixar na palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz que eu não posso pecar, então eu vou parar de pecar para viver conforme a Bíblia. Não. Então eu vou achar um lugar aqui na Bíblia que está dizendo que eu estou legal nesse pecado porque a culpa não é minha. É isso que acontece com as pessoas que não vivem a verdadeira doutrina do Senhor. Então a palavra de Deus, ela vai sempre nos confrontar, irmão. É lindo quando a gente vem aqui e prega o Salmo 13, o Salmo 23, o Salmo 100. Oh, né? Que maravilha! Mas a palavra de Cristo, a doutrina, o ensinamento, os mandamentos que o Senhor tem para que aprimore a nossa vida, nós temos que aceitar de bom grado. Porque senão a gente vai estar igualzinho o pessoal dos fariseus do passado. A gente quer ouvir bem-aventurado, mas não quer ouvir guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda a tua língua para você não difamar alguém. Não julgue o outro, não é? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do Satanás. Ai, o pastor fica pregando essas coisas, eu não gosto. É a palavra de Deus. Você imagina, né? Esse dia, não sei quem falou de quem, eu não lembro agora, talvez a minha esposa lembre.
Ah, mas como você gosta de ir em velório? Irmão, quem que gosta de ir em velório? Você vai porque você é obrigado a ir. Alguém que você era querido, era, né, conhecido, você vai pela família da pessoa que morreu, não é? Mas não, eu gosto de velório, vou ficar lá na porta. Eu moro na porta do velatório. Se eu gostasse de velório, eu ia ficar lá todo dia. Opa, entrou um defunto, estou lá. Não, então tem coisas que a gente não gosta, mas é necessário. Agora eu preciso ficar falando que não gosto? De forma nenhuma. Agora é necessário. Quem é que gosta de esfregar o pé? Ninguém gosta, mas você vai largar o seu pé sujo? Né? Só se fizer igual o filho da outra lá, né? O pé esquerdo fedendo, a mãe falou: o que está acontecendo com o seu pé? Ué, a senhora mandou eu lavar o pé direito. Eu lavei, só o pé direito, o esquerdo não. Precisamos entender. A palavra de Deus nos corrige, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus açoita, ó, chicote, e nos corrige a todos que têm por filhos. Se Deus não corrige a minha vida, é porque eu não sou filho. Não tem por que corrigir o filho dos outros, não é? Então, se o cara é filho do diabo, por que Deus vai corrigir ele? Por que a palavra de Deus vai corrigir ele? Não, a palavra de Deus corrige os filhos de Deus. São os mandamentos de Deus que vêm para a nossa vida. Beleza? Vamos lá então, onde nós estamos aqui? Esta é a confiança que temos. Ah, tá. Pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que nem tudo, irmão, que a gente pede, a gente recebe. E tem pessoas que dizem assim: você tem que pôr a sua fé em prática. Como se a fé não é minha? A fé é proveniente de Deus. A fé é proveniente de Deus. Então o Espírito Santo coloca a fé na minha vida e vai acontecer tudo aquilo que Deus quer que aconteça. Por isso que nós temos fé diferente. Nós temos fé diferente. Eu tenho um pastor amigo meu, muito gente boa, e ele fala assim para mim, duas situações que ele fala assim para mim: Ismael, se aparecer na minha igreja eu posso te chamar? Eu dou risada dele, ele é um barato, né? Mas é um amigão. Ele fala assim, ó, se aparecer endemoniado lá, eu não expulso. Eu não expulso. Eu não tenho fé para isso. Eu não tenho. Então como é que ele vai falar assim, sai em nome de Jesus, se nem ele está crendo que vai sair? Não é? E orar por enfermo. Não é assim, irmão, ora por mim que eu estou com uma dor de cabeça, estou com um mal-estar, estou com dor nas costas. Não. A pessoa chega lá com uma ferida na perna, sabe? Situação grave mesmo. Ele não consegue orar. Por quê? Porque ele é doente. Ele fala para mim, como que eu vou orar se eu não sou curado? Eu falei, mas de repente você nunca vai ser curado. Ou de repente você pode ser curado quando você orar por alguém para ser curado. Paulo morreu com espinho na carne, sabe Deus o que era, e Deus não tirou, e olha que ele pediu. E por que que ele não recebeu o livramento disso? Porque não era vontade de Deus. E aí muitas pessoas falam assim, não adianta, eu orei aqui, mas você não teve fé, por isso que você não foi curado. Isso é mentira, irmão. Porque se eu vou orar, eu preciso ter fé. Independente se você tem fé para ser curado ou não. Eu não sou o homem de Deus? Eu não sou o ministro de Deus? Não sou eu que estou sendo aqui usado pelo Espírito Santo? Por que eu vou jogar agora a culpa sobre você? Se você for curado, opa, pastor Ismael é o cara. Você não é curado porque você não teve fé? De forma nenhuma. Nós oramos e pedimos a Deus a cura. Agora, quem é que vai determinar se vai ser curado ou não? É Deus. Porque é a vontade dele que prevalece. Agora, qual é a minha obrigação? É orar. A minha obrigação é dizer ao enfermo, seja curado em nome de Jesus, porque foi isso que o Senhor me ensinou. Ide, pregai as nações, expulsai os demônios, não é? Curai os enfermos. Pronto. Curar os enfermos. Então eu oro e peço a Deus para curar aquele enfermo. Se vai ser curado ou não, é outra história, porque depende da vontade de Deus, e isso ninguém muda.
Tá? Então tem muita gente frustrado, tem muita gente decepcionado, achando que Deus não responde, que Deus não quer curar. Vontade preeminente de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus, mas nós não precisamos entender. A nós cabe aceitar a vontade de Deus, se Ele é o nosso Senhor. Agora, se Ele não é, eu não preciso obedecer o pastor da igreja das Quintas da Bela Olinda. Eu não sou de lá, eu sou metodista. Quem que eu obedeço? A cartilha do bispo da metodista. Não é assim? Se eu sirvo a Deus, eu obedeço os mandamentos de Deus, não do diabo, não do hinduísta, não do satanista, não do budista. Eu vou agora, o mandamento de Deus é que eu vou obedecer. E se o Senhor está falando que você pede para mim, só que segundo a minha vontade é que eu vou fazer. Pronto. E é isso que nós precisamos entender para não nos decepcionarmos. Muitas vezes nós oramos, você está orando para Deus curar você e você não está sendo curado, não é porque você não tem fé, não é porque Deus esqueceu de você, não, existe um propósito de Deus. Mas na minha enfermidade, pastor, na sua enfermidade. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, esse cara aí, ó, dá uma olhada, ele era cego? Não lembro agora, era isso? Era cego? Que os discípulos falaram assim: quem pecou? Ele ou seus pais? Então era de nascença. Ou seja, nasceu assim. Aí como que eu vou perguntar para Jesus se ele nasceu assim porque ele pecou? Sendo que ele nasceu com um defeito? Como que ele pecou? Quem que peca no útero? Não, nascemos já embaixo do pecado, mas não que a pessoa pecou. Se alguém pecou no útero foi Jacó, né? Que ficava puxando Esaú lá e tentando passar por cima de Esaú. Talvez ele, fora isso não. Aí os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus falou assim: nem ele e nem os pais. E por que ele nasceu assim? Nasceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus vai e cura ele. E todo mundo fica maravilhado. Agora, qual é o propósito de Deus na minha enfermidade? Não sei. Não sei. Agora, se Deus não me curar, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele me curar, bendito seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram o quê? Ó rei, você está preocupado? Nós não estamos preocupados não. Você não é ninguém para nós. Nós vamos obedecer a Deus. Por quê? Se Ele quiser, Ele nos livra dessa fornalha. E se Ele não quiser livrar, Ele continua sendo o nosso Deus e só vamos adorar a Ele. E isso é entender o propósito de Deus na nossa vida. Saber que Deus é soberano. Quando as coisas fogem do nosso controle, que a gente não consegue resolver, a gente enche, estufa o peito, né? Enche a boca e fala assim: quem sabe tudo é Deus. Deus está no controle de tudo, que a gente não tem capacidade para resolver. Agora, quando não é assim, a gente quer, não, porque eu vou fazer, porque eu não sei o que, Deus vai fazer, Deus tem que fazer, Deus precisa fazer. Por que Deus precisa fazer? Deus não precisa. Deus agora é nosso empregado. E olha que Jó quase falou isso, né? Quase, mas não falou. Aí Deus fala assim: Jó, você está perguntando umas coisas para mim, deixa eu perguntar para você. Posso perguntar? Aonde você estava quando eu estendi o céu? A pergunta que Deus faz. Deus também é brincadeira, né, mano? Faz umas perguntas mais fáceis de responder, né? Onde você estava? Quando eu falei para o mar: olha, vem até aqui, daqui não passa. Onde você estava? E cada vez que Deus falava, Jó ia se encolhendo. Então, Jó conhecia Deus porque ele foi ensinado a conhecer a Deus. Falaram para ele de Deus. E ele era um homem fiel a Deus, reto, temente. Era um exemplo de servo do Senhor. Em tudo que Jó fez, Jó não pecou. Mas precisou Deus falar para ele. E agora imagina,
Quantas estrelas do céu? Você sabia, Jó, que eu sei o nome de cada uma das estrelas? Irmão, quantas estrelas tem no céu? Quantas estrelas? Eu tenho 2 filhos e vivo trocando o nome deles. 2. Agora imagina. Eu fico imaginando esses pais aí que têm 6, 7 filhos. E são tudo gêmeos. Mais ou menos iguais. Como que você não troca, irmão? Pelo amor de Deus. Agora imagina Deus chamando as estrelas. Estrela Julinha. Aí eu aqui dela. Se brincar, Deus colocou o nome até nos grãos de areia. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é criador. Ele conhece todas as coisas. O meu sogro, de vez em quando ele falava assim, ele ficava louco, isso que ele morreu em 2000. Imagina meu sogro vivo hoje, vendo essas bagunças que tem aí, Mas ele dizia assim, eu estou achando que Deus fez tanto fica, agora Ele não consegue nem cuidar. Fez um mundo muito grande que não está conseguindo cuidar. Que o povo está rebelde, imagina hoje. Mas não é assim. Porque nós, na nossa natureza humana, nós queremos ser o centro de tudo. Nós queremos ser o centro de tudo. Não é? Então, nós achamos que Deus está aí à nossa disposição. As minhas mãos não estão estendidas. As minhas mãos estão estendidas, continuam estendidas. E os meus ouvidos estão abertos, não estão tapados, agravados, para não te ouvir. Agora, entre te ouvir e te abençoar, existe a vontade dEle. E por que não faz? Porque se Deus não quer fazer, Ele não vai fazer. Você pode espernear, você pode fazer birra, Pode fazer birra, igual o rapaz fez lá. Deus não quis curar esse menino? O menino que estava com como é que é? Neurismo? Aneurisma. Morte cerebral. Vamos lá orar. Deus não curou o menino, morreu. Eu disse, a vontade de Deus prevaleceu. Ele disse, estou de mal de Deus. Eu fui lá, orei, Deus não curou? Estou de mal de Deus, Pronto. Irmãos, olha até onde vai o ser humano. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque nós precisamos entender. Pedir, podemos pedir. Mas vai ser respondido. Vai ser feito segundo a vontade de Deus. Quando nós somos de Deus, a gente até não tem por que pedir coisa errada para Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos direcionados pelo Espírito de Deus, então nossos pedidos geralmente são aceitos e respondidos e feitos pelo Senhor, porque geralmente o Espírito nos leva a fazer a vontade de Deus. Amém? Se Deus assim permitir, continuamos na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, que faltam 3 minutos para as 9 horas. Se Deus permitir também, domingo, teremos de volta nosso culto, Todo mundo aqui em nome de Jesus, vamos orar a Deus para a Jéssica também ficar bem, seu Getúlio, Seu Getúlio já está bem, Seu Getúlio já está bem também, Vamos pedir para Deus fortalecer mais ele, quem sabe domingo ele vem também, E estaremos aqui reunidos às 19 horas para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo que tens falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nos ajuda a guardá-la, Senhor, e estar sempre meditando nela, para não pecar contra o Senhor, para entender que nós somos novas criaturas, porque agora somos filhos, fomos regenerados, passamos pelo processo do novo nascimento. Portanto, o que vale agora, Senhor, é os Teus mandamentos para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo impetre isso em nossos corações, a todo momento,
e assim tenhamos uma vida direcionada pelo Senhor. Leva os teus filhos em paz para os seus lares, guardando, livrando de todo mal e de todo perigo, trazendo cura, libertação, transformação, salvação de alma, Senhor, no meio do teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e para sempre. E juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir.